tarde, meus amigos e minhas amigas que nos acompanham todas as tardes aqui no Gazeta Entrevista. Muito obrigado pela sua audiência. Você que participa do programa também pelas redes sociais. Obrigado a você na TV aberta, parabólica, no Instagram, Facebook, YouTube também, claro, no 989-1042, sempre procurando tirar alguma dúvida, fazendo alguma pergunta. Muito obrigado para você que participa, tá bom? Hoje é terça-feira, estamos aí, queremos aqui mais uma vez registrar também, né, a nossa solidariedade a esse momento em que 17 municípios do Acre estão vivendo, estão passando, né, o drama das cheias, o drama das alagações. Muitas pessoas, desde Assis Brasil até aldeias indígenas também, em todo o Vale do Acre, a gente sabe do Vale do Envira também, Tarauacá, debaixo d'água, né, ali toda a região também do Vale do Iaco, Vale do Juruá. Então, o pessoal que nos acompanha, a gente está manifestando aqui a nossa solidariedade, tá bom? E aí, como você sabe que a gente sempre está fazendo um alerta, uma advertência, né? Porque nessa época também a gente vê um monte de político aí, né? Todo mundo correndo, fazendo gracinha, mas não resolve o problema que a gente tem das alagações, né? Essa é a grande verdade, porque são problemas, é um problema histórico que atravessa gerações. E aí ninguém faz nada. Quando chega nessa época é dando um pratinho de comida, é uma cestinha básica, fazendo aquela fotografia para o Instagram. E aí, gente, olha, abre os olhos, tá? Fica de olho aberto aí com esse tipo de gestor, de político que fica fazendo politicagem, tirando proveito da desgraça e da miséria. Isso não pode. A gente deixa essa palavra aqui também, eu acho que é importante marcar posição em relação a isso, porque o ano que vem vai ter alagação, famílias atingidas, perdem casa, perdem tudo, vão ser deslocadas de suas casas para dentro de escolas, para o parque de exposição, e volta aquele drama, aquela tragédia de sempre. Então a gente aqui faz a denúncia e já faz um apelo para que os nossos representantes, né? Claro que tem gente que age de boa fé, mas muitos querem tirar fotografia. E a gente aqui, né, marca posição e lamenta que isso aconteça e que realmente haja uma proposta a longo prazo para resolver esse problema no nosso estado. Hoje nós vamos falar de tributo, reforma tributária. Olha, foi tão debatida a reforma tributária, né? Foi tão debatida, há anos a proposta ia, voltava, nunca havia um consenso. Mas desta vez houve a aprovação da reforma tributária, inclusive com consenso, né, de muitos empresários, a Fiesp, e de uma maneira geral, houve consenso, tanto é que foi aprovada. Falta agora a regulamentação. E sobre isso também, por isso que eu quero chamar a atenção de você que é empresário, cidadão comum, venha, nos acompanhe nessa entrevista aqui, que é muito interessante. Vamos falar disso, tá? Tributação. Bem-vindo, Luiz. Muito obrigado. Tudo bem? Tudo Bem-vindo bem, a essa entrevista. Guilherme, bem-vindo também. Obrigado, Astério. É bom. Sempre um prazer. Ele é do Rio Grande do Sul, está aqui no Acre, né, para falar com a gente sobre a reforma tributária e vamos aí destrinchando devagarinho aí. A gente sabe que eu sou leigo também, você, claro, quando é essa área de tributo, porque a gente só sabe que paga imposto. Não é? Verdade. Não é, Luiz? É Muito verdade. sabe que paga imposto, Esse é o né? desafio, né, o atual, de a gente fazer com que o Brasil seja mais competitivo, que os estados brasileiros sejam mais competitivos. E estamos diante de uma reforma tributária que muda muito a cena, o jogo. E é importante para a gente falar para o público em geral que a reforma tributária vai afetar a vida de todo mundo. A reforma tributária ela vai mexer em preço do que se A compra. pergunta que todo mundo faz é o seguinte: será que é uma boa reforma? Agora que vem o grande ponto, o ponto X da reforma. A reforma ela começa de fato a ocorrer na regulamentação. Então nós tivemos até agora a aprovação de uma emenda constitucional que dá o tratamento constitucional do tema e agora nós temos as normas que vêm após a Constituição, as normas infraconstitucionais, são as legislações que regulamentam. E agora é que entra o grande lobby das indústrias, o grande lobby dos comerciantes, dos varejistas, distribuidores, das empresas de serviço, para que nessa regulamentação, de fato, possa ser construída uma boa reforma. A gente tem um problema quando se fala em lobby aqui no Brasil, a gente o lobby é criminalizado. Não é verdade? Não é isso, Guilherme? Exatamente. Não é criminalizado. Né? Mas que na América, lá nos Estados Unidos, tudo bem, né? Vai para cima do Congresso, as empresas e tal. E aqui no Brasil não tem essa. Como é que você vê? Você falou em lobby. De certa forma ele existe, né? Ele está com uma cortina de fumaça na frente, mas ele existe, né? E ele nada mais é do que trazer de fato o interesse de cada segmento naquela pauta que vai ser gerada a partir
né, das demandas da regulamentação. E foi por isso que demorou tanto a reforma, né? A discussão dos setores, a influência de cada setor. Cada setor queria puxar para o seu lado os melhores benefícios. Aí, por isso que passamos aí 30 anos falando desse assunto. Aí, Luiz, a gente teve, Giliardi, também aquela questão de, houve inclusive uma mobilização, o assunto aqui não é político, mas é também porque está interligado, né? Sim. A gente viu aquela mobilização de os que se dizem conservadores e tal, aquela história toda, que houve também um lobby para que não fosse aprovado. A mim parece que houve um consenso de que a reforma seria bom para o país. Exato, exatamente. E aí, tanto direita ou esquerda, né, sem polarização, acabaram se unindo na aprovação que acabou sendo majoritária da emenda constitucional. O grande segredo não está na emenda constitucional, é isso que eu tenho dito nas minhas palestras nos CRCs de todo o Brasil. O grande ponto nefrálgico é agora na regulamentação da reforma. Por quê? Todos os grandes litígios brasileiros que houveram ao longo das últimas 3 décadas surgiram da onde? Da regulamentação da norma dos tributos. Então, os litígios, as brigas entre empresas, entre contribuintes e governo, ela surge da regulamentação. Por isso, agora, o grande segredo desses próximos 240 dias de construção legislativa para que as pessoas, os cidadãos comuns, estejam atentos a olhar para o seu parlamentar, olhar para o Congresso Nacional. A posição de cada um. A posição de cada um e como cada um vai construir aspectos legislativos da própria reforma. Pela sua experiência, Luiz, como é que as empresas devem agir para defender, claro, os seus interesses? Qual é o caminho? Eu tenho dito que muitas empresas irão sumir do mapa e tantas outras nascerem nesse ambiente de reforma. Porque o ambiente de reforma vai exigir do empresário uma mudança de mindset, de pensar o seu negócio. Muitos negócios poderão deixar de existir, porque a reforma vai impactar o custo de determinado produto a ponto que a empresa não consiga mais ser viável. Muitas surgirão, novos negócios surgirão. O grande segredo agora, para que as empresas e contribuintes possam estar atentos ao ambiente da reforma, é fazer o planejamento tributário para a reforma. Ou seja, entender como o meu negócio vai se comportar nos próximos 10 anos, que é esse período de transição que nós temos. Eu vou já falar com você sobre tecnologia, né? Que eu acho que é importante. Giliardi, a importância da vinda do Luiz aqui no Acre. Sim. Então, o Luiz já está pela segunda vez, né, Luiz? Segunda vez, né? Não se apresentou, mas o Luiz é advogado, é contador, tem uma experiência aí singular, né, na área tributária. É um amigo querido, sócio, CEO do Tex Group, do Grupo Fiscal do Brasil, que é uma empresa que eu represento aqui no Acre, né? Eu sou sócio aqui no Acre. Mas a vinda do Luiz aqui, especialmente para esse evento que nós estamos fazendo hoje, realizando, na verdade, é um evento em parceria com a Associação Comercial, né, a CISA, com a ADACRA, Associação de Distribuidores Atacadistas, e com a ASAS, Associação de Supermercadistas. Então, eu até quero agradecer ao Marcelo Moura, né, ao Matheus Brusasco, ao Adem Araújo, que são os presidentes das entidades que estão apoiando esse evento, que chama Futuro Tributário. É um evento que nós estaremos realizando hoje para falar do futuro. Porque se passou muito tempo aí, como você falou, foi uma longa discussão, foram 30 anos de discussão para se chegar nesse consenso, que é uma reforma tributária, mas não é uma reforma total. Vamos dizer assim que, vamos imaginar o cenário tributário como uma casa, estão reformando aí a cozinha e alguns quartos, tá? Mas tem outra parte aí que não foi mexida. Então estão passando aí principalmente pelos tributos sobre consumo, que é que impacta no cidadão, na pessoa que está nos assistindo agora, porque impacta diretamente no produto que você compra lá no supermercado, que compra na farmácia. Então essa mudança que está tendo agora. Então nesse evento nós vamos falar desse período que nós já iniciamos agora, que é da regulamentação, que são esses 240 dias que o Luiz mencionou, e também dos próximos 10 anos, que serão o período de transição, onde os 3 novos tributos que foram criados agora com a reforma vão coexistir com os 5 que vão sair. Então vão ficar ali, enquanto vai aumentando a alíquota de um, vai baixando de outro. Vai ser uma loucura. Pois Luiz, a gente tem medo disso, né? O cidadão comum tem medo. Porque quando a gente desconhece alguma coisa, a gente fica apreensivo, né? Mas não precisa temer. Não precisa temer, tem que estar preparado para poder entender como vai funcionar a tributação. Então, o prazo de transição, que é uma das pautas que eu devo falar hoje à noite na palestra, ele é um prazo de 10 anos. Então, nós vamos até 2033 nessa migração tributária. Ou seja, contadores e empresas terão que apurar os tributos de 2 maneiras distintas, a antiga e a nova. Fundamental a participação dos contadores. Dos contadores. Na palestra. Sem dúvida. O trabalho contábil deve crescer muito nos próximos 10 anos em relação ao ambiente tributário. E para o cidadão tem uma mudança de cultura.
Porque o Brasil, até hoje, nos tributos sobre consumo, sempre apurou o imposto por dentro. Tem, né, uma cultura de apuração de tributo por dentro. Ou seja, a gente vai no supermercado e enxerga o preço do produto com o tributo. Que é diferente dos Estados Unidos, onde eu enxergo o preço do produto sem o tributo, e o tributo passa a incidir lá no caixa quando eu vou pagar. E é o modelo brasileiro que está sendo implementado. Esse vai ser implementado. Então eu vou saber quanto eu estou pagando de imposto na hora que eu estou comprando. Efetivamente. Então a carga fiscal do consumo, que é essa etapa da reforma que está sendo tratada agora, né, será vista pelo cidadão. E esse é um ponto importante. É um grande avanço. É um grande avanço de transparência do ponto de vista de carga fiscal. Mas a importância também e a dificuldade de quem trabalha no comércio, por exemplo, para formar preço. Que vai ser uma grande dificuldade, vou tratar também hoje sobre como usar a transição. A transição, como usar a tecnologia fiscal para poder precificar melhor o produto e ter, obviamente, uma amplitude de mercado maior que os concorrentes. Então isso é importante nesse momento. Favorece um controle maior da sociedade. Favorece o controle, sem dúvida, um sistema mais simples de operar, mas também que exige, parece ser mais complicado. Exige uma estratégia. Porque existem 40, 50 anos de uma mesma cultura, por exemplo, de ICMS. Lá atrás começou com ICM, depois virou ICMS no Brasil, que se apurava de uma forma. Esse tributo ele vai ser extinto. E SSQN das prefeituras vai ser extinto. O ICMS vai ser extinto. Tem prazo? Tem esse prazo de transição. Ah, o da transição. Nessa fase. Nessa fase ele surge maior, ele vem se reduzindo ao longo dessa jornada, enquanto que os novos tributos criados vão ocupando espaço do ICMS enquanto ele vai saindo fora e do ISSQN enquanto também esse tributo municipal vai saindo fora. O IPI, que é um outro tributo federal sobre industrialização, também sai fora do cenário. Então é esse ambiente que nós vamos ter que trabalhar culturalmente com as pessoas, para que elas possam entender. Como mudou a questão da inflação da URV, né? Teve que haver uma mudança de cultura, porque a inflação era galopante porque você já era da expectativa e não de uma realidade, né, me parece. Exatamente, exatamente. E aí entra aqui as jornadas de eficiência que as empresas vão ter que ter. Trabalhar com duas contabilidades ao mesmo tempo, ter sistemas de cruzamento de dados que sejam eficientes o suficiente para não perder nenhum tributo, recuperar tributos antigos, porque os tributos vão morrer, esses atuais, nesse prazo de 10 anos. E como fica a monetização desses tributos, desses saldos credores existentes? Então, as empresas têm que correr atrás, justamente durante esse período, é uma matéria urgente, para que não percam competitividade, para que a gente tenha empresas que não quebrem, né, ao longo dessa jornada. Alguns governadores estavam alegando de que haveria perdas para os estados? Haverá perdas para alguns estados e ganhos para outros estados. Né? Existe uma grande modificação importante da tributação sobre o consumo, onde a tributação é deslocada para o local do consumo. Então imagine o seguinte, muitos tributos hoje de produtos que são consumidos no Acre são recolhidos no estado de São Paulo. Exatamente, esse é um grande problema, né? Muitos migrarão para o Acre. Então esse tributo vem para onde? Para a ponta do consumo. Né? E perde-se outros tributos que eventualmente podem estar no meio da cadeia. Então tem essa migração. Alguns estados ganham, outros estados perdem. Os estados maiores como São Paulo, Minas, Rio, podem perder mais, outros estados menores A tendência é que eles percam mais. Haja um equilíbrio. Eles vão perder mais, enquanto alguns estados do Norte e Nordeste vão ganhar mais nesse período. É justamente por esse deslocamento de onde vai ficar a arrecadação. Se a tendência é deslocar para o consumo, nós que somos um grande estado consumidor... Aqui o Acre, o Acre, por exemplo, a tendência é que sejamos beneficiados, né? Os estados do Norte sejam beneficiados contra os estados produtores e onde ficava, que agora vão perder um pouco dessa arrecadação. E é por isso que está havendo essa movimentação a respeito de outros tributos. Eu vi umas notícias aí falando sobre possível aumento do ITCMD, né? Da alíquota máxima, que hoje é de 8%. Eu vi uma conversa de que vão tentar aumentar, que é um tributo que vai continuar existindo, que é de competência dos estados, né? Então, está havendo ainda uma jogada, a população precisa ficar atenta, porque esse período agora, a reforma não acabou. Foi aprovada a reforma, a emenda constitucional, mas agora... Esqueleto, né? O texto ali, né? O texto da Constituição, que permite ter esses tributos novos, né? Que é a CBS, o IBS e o Imposto Seletivo, né? São esses 3 tributos que foram criados. Eles foram criados pela Constituição. Agora vem a parte de regulamentação e vem toda essa negociação. Agora é guerra. Agora nós vamos dizer assim, guerra. Quem vai apurar, quando vai apurar, como vai pagar, como vai declarar, né? Qual é o cenário que cada empresa vai enfrentar nesse momento? É agora, é a hora da regulamentação, é a hora que a gente precisa estar atento, de fato, de botar a mão na massa da reforma. É esses 240 dias que começam nesse ano de 24. O ministro Haddad, ele falou numa ocasião de que facilitaria muito mais para o empresário, acho que você vai falar nessa palestra hoje,
E, por outro lado, também combateria a sonegação. Procede esse Procede, de certa forma, sim, esse movimento. Torna melhor para o empresário. A gente tem que ter sempre em mente a curva de Laffer. A curva de Laffer diz o seguinte, é uma teoria muito antiga sobre tributação, sim, que diz o seguinte, se você apertar demais o contribuinte, você tem uma tendência a que esse contribuinte sonegue mais. Com certeza. Então, a carga tributária precisa ser equilibrada. Equilibrada em qual sentido? Ao ponto de vista do retorno. Eu tenho escola, saúde, rua asfaltada ou não? Então, é isso que faz com que o contribuinte ele tenha mais vontade de pagar ou menos vontade de pagar imposto. O que acontece com esse modelo do IVA? O modelo do IVA que foi lançado agora na reforma tributária, ele exige que todo comprador avalie se foi pago o imposto na etapa anterior da cadeia. Ou seja, ele transforma todo o cidadão e toda a empresa que compra num fiscal da Receita Federal ou da Receita Estadual. E esse desenho, talvez por isso a fala do ministro, com certeza vai fazer com que muitas empresas fiquem olhando a etapa anterior da cadeia para ver se o fornecedor pagou ou não. O que, para mim, se torna muito mais complicado do que o sistema tributário atual. Sim. Só nesse ponto. Nesse ponto ele é super sensível. Né? A ministra Simone Tebet, do Planejamento, ela disse ontem que o Brasil gasta muito e gasta mal. Ora, se gasta muito e gasta mal, está gastando dinheiro dos impostos. Sem dúvida. É esse dinheiro, né? Sem dúvida. Eu vou fazer um intervalo e a gente volta já. Vamos lá. Tá bom? Daqui a pouquinho, gente. Volto já. Segundo bloco.